Oh, te amamos, Senhor. Te amamos nessa noite. Pedimos a tua bênção debaixo da tua cobertura. Oh, Senhor Jesus, que a tua vida possa fluir desimpedidamente, em todos os membros do seu corpo. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Dando sequência nesse título singelo e maravilhoso, o desfrute de Cristo e o nosso crescimento em vida até a maturidade. Esse é um anseio e um desejo que todo cristão deve ter, porque esse é um anseio e um desejo que o nosso Deus espera de cada um de nós. Aleluia. Ele não quer que você fique aí na cadeira, Caio, só sentado. Ele quer que você cresça em vida e amadureça, até a maturidade de vida. Não se assuste com esse termo maturidade de vida, porque talvez você possa pensar, isso não é para mim, não, isso é totalmente para você. É para essa finalidade que o Senhor te salvou e me salvou. Que possamos todos amadurecer na vida divina. Amadurecer na vida divina. Eu pedi para os irmãos colocarem uns gráficos aqui na lousa. Tá dando para ver aí, irmãos? Tá bom assim, tá bom. Isso, tá bom. São gráficos bem conhecidos. É uma fotografia interior nossa. Né, um corte, um corte aí, nós já estamos bem acostumados com esses círculos, né, do homem tripartido, corpo, alma e espírito. Aí do lado direito em cima nós vemos as partes da alma do homem, embaixo do lado esquerdo, eu não sei como é que está lá no vídeo, mas deve estar mais ou menos assim, deve ser desse jeito. Está lá, então, as partes do espírito. E o foco da reunião de hoje é esse aqui do lado direito embaixo. Né? Esse homem tripartido, ele tem um coração psicológico, né, que compõe todas as partes da sua mente, vontade e emoção, mais a consciência do seu espírito. Ele compõe o coração. Nós já cantamos hoje, né, sobre o coração. E o coração, exatamente, na Bíblia, tem vários versículos que embasam cada parte do que aqui está mencionado. Mas, como o irmão que compartilhou essa mensagem, ele falou assim, eu vou sobrevoar esse assunto, porque realmente é um assunto muito rico, muito extenso. Entre Velho e Novo Testamento temos aí perto de 100 versículos relacionados ao coração. Ao coração. Então é bastante extenso. E provavelmente eu lendo essa sinopse juntamente com os irmãos hoje, algumas partes eu devo acelerar, mas algumas outras, segundo o guiar do Senhor, eu devo me deter. Né? Devo deter, porque espero que o Senhor possa falar um pouco mais conosco hoje à noite. Amém. Principalmente, falar ao nosso coração. Né? Falar a esse coração aqui, que ele possa estar voltado ao Senhor, que é a única maneira do véu estar removido. Né? Removido. Até essa expressão de remover o véu é uma expressão ligada ao Velho Testamento. E
tem a ver com dois tipos de véu que é mencionado no Velho Testamento. Tem o véu que separa o santo lugar do santo dos santos, é onde se você tem acesso àquele véu, você contempla Deus, né, no seu esplendor, no Santo dos Santos. Mas está relacionado também ao véu que Moisés usava para que não vissem o desvanecer da glória de Deus na sua face, porque essa era a experiência de Moisés lá no Antigo Testamento. Ele, quando ficou no monte por 40 dias e 40 noites, né, em comunhão com Deus, recebendo o dispensar de Deus ali, quando ele desceu do monte, ele não se deu conta, mas o rosto dele estava brilhando. Mas acontecia alguma coisa ali no Velho Testamento que não era assim tão positivo. Sabe o que é? É que essa glória manifestada no rosto dele desvanecia, se apagava. Então, Paulo usa isso e fala que Moisés colocou o véu para que não atentassem para o desvanecer da glória na face dele. Só que agora, hoje, nós, quando estamos com o coração voltado ao Senhor, o que contemplamos é a glória de Deus na face de Cristo. E assim era o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, as decisões dele eram decisões tomadas voltado para a face de Cristo. Ele diz isso nas suas cartas, que as decisões que ele tomava baseado no índex dos olhos do Senhor. Dá para imaginar o que é isso, irmãos? Que comunhão era essa que Paulo tinha? Que quando ele tinha que tomar uma decisão, ele olhava para os olhos do Senhor. E o Senhor dizia, entendeu? Não sei, mas nos olhos, era alguém que contemplava a face do Senhor. Puxa, que coisa maravilhosa, que comunhão, Senhor Jesus. Amém. E o título do falar dessa noite é lidar com o nosso coração para o crescimento da semente divina da vida em nós, até a nossa maturidade em vida, para o edifício de Deus em vida. Esse é o título. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse coração, que é onde se processa esse crescimento da semente divina. Então, se você tem o reavivamento matinal, tem 5 algarismos romanos, vai lá para o 5º, para o último. Assim a gente já acaba. Aí os irmãos já podem compartilhar. No algarismo romano número 5, da mensagem 3, diz assim: que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje à noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. E abra os nossos olhos. Amém. Para vermos que a obra central de Deus nesta era é que o homem ganhe a sua vida. Acho que esse primeiro passo já está dado, não é isso, irmãos? Sim. Ganhamos a vida do Senhor. Aleluia! Creio que todos aqui presentes hoje, esse primeiro passo já está garantido. Um dia nós já nos voltamos a esse Senhor, cremos nele e ganhamos a sua vida. Mas não para aí. Ganhe e cresça. Aleluia! Estamos no processo. Estamos crescendo. Aleluia! Por isso nós estamos aqui. E amadureça em sua vida. Senhor Jesus.
Ponto e vírgula. Nossa obra deve ser a transmissão e suprimento da vida do Senhor aos outros. São frases singelas. A profundidade dela depende do exercitar do nosso espírito e perscrutarmos as profundezas disso. Há muitas coisas envolvendo essa simples palavra obra. Sim. E aqui ele diz que nossa obra deve ser a transmissão e suprimento da vida do Senhor aos outros. Tem obra para fazermos? Tem. Nós temos que suprir, ministrar vida aos outros. E isso tem que ocorrer de uma maneira desimpedida. E é exatamente isso que nós vamos ver, ou tentar ver, né, com a ajuda de todos os membros, o que às vezes impede, então, disso estar acontecendo. O que impede da vida estar fluindo? O que impede essa transmissão e esse suprimento da vida do Senhor aos outros? Somente a obra que provém da sua vida pode alcançar o seu padrão eterno e ser aceita por Ele. Aleluia. O que Deus faz, não é para hoje, não é provisório. A obra de Deus é uma obra eterna. Aleluia. Nunca esqueça disso. Sim. Não é um puxadinho na nossa casa. O Senhor está fazendo uma obra eterna. Amém. E isso só é possível pelo dispensar divino. Só Ele mesmo, com a sua vida, pode produzir algo eterno. Eu posso fazer um movimento, um oba-oba, entendeu? Chamar atenção, um monte de coisas humanas, naturais, proveniente de tantas outras coisas humanas, naturais. Resultado de sei lá o quê, das minhas capacidades humanas. Mas tudo isso passa. Tudo isso é temporal. Não sobrevive a nada. Ao mínimo teste. Ao mínimo teste. Às vezes há muitas frustrações no meio do povo de Deus. Por quê? Porque colocou a sua segurança em algo temporal, em algo natural, em algo do homem. Né, do homem. Nós gostamos de admirar pessoas capazes. Eu gosto. Sinceramente, eu gosto de ver uma pessoa capaz. Puxa, olha, ele consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Esse é no campo natural. É tudo natural, normal. Mas, do ponto de vista da obra de Deus, aleluia. Amém. O Senhor tem que realmente nos iluminar. Amém. O padrão é outro. O padrão é Ele mesmo. O padrão é a vida de Deus. O padrão é eterno. Ele não faz alguma coisa que vai se extinguir ao você sair daquela porta. A obra de Deus, quando Ele dispensa a vida dele em nós, Ele está visando o seu plano eterno. Amém. Aleluia! Amém. Fazemos parte, irmãos, de tal plano eterno. Amém. Não é o emprego que você tem hoje e amanhã não tem. E tem que sair correndo atrás de outro. Né, João? Isso é no campo humano. Senhor,
Então, algarismo romano número 1, diz assim: temos de lidar com o nosso coração à luz da presença do Senhor, para o crescimento da semente divina da vida em nós, para a nossa maturidade em vida. Ou seja, se não houver o crescimento, muito menos haverá a maturidade. O coração é o conglomerado das partes internas do homem, seu principal representante, seu agente. Letra A, o nosso coração é a composição de todas as partes da nossa alma, mente, emoção e vontade. Mais uma parte do nosso espírito, que é a consciência. Tem muitos versículos aqui, mas nós vamos avançar. Letra B, o exercício do Espírito só é eficaz quando o nosso coração está ativo. Se o coração do homem for indiferente, o Espírito fica preso e é incapaz de mostrar a sua capacidade. Tem coisas assim que é muito experiencial isso, né? Tanto essa letra como as próximas diz: a alma é a própria pessoa, mas o coração é a pessoa em ação. O coração é o agente, o encarregado de todo o nosso ser. Ou seja, tudo é dirigido por ele. Letra D, as atividades e movimentos do nosso coração físico dependem do nosso coração físico. Óbvio. Desculpa. Corpo físico. As atividades e movimentos do nosso corpo físico dependem do nosso coração físico. Óbvio. Está batendo aí, né? Se não tivesse batendo, eu não estava aqui. Isso é só uma analogia. Igualmente, o nosso viver diário, a maneira como agimos e nos comportamos, depende de que tipo de coração psicológico nós temos. Nós vamos ver esse coração. Eu estou acelerando aqui, nós vamos ver. Um pouco para frente. Ou seja, se ele não for adequado, qualquer coisa que você fizer não vai ser adequado. Pronto. É simples e direto no ponto. Se o coração não está adequado, qualquer coisa que você faça também não é adequado. Na letra... Eu fico com esse monte de página aqui, eu fico preocupado. A letra E diz: o coração é a entrada e saída da vida, o interruptor da vida. Se o coração não está correto, a vida no espírito é impedida. E a lei da vida não pode operar livre e desimpedidamente para alcançar cada parte nossa. Embora a vida tenha grande poder, esse grande poder é controlado pelo nosso pequeno coração. É comum e até normal pensarmos: eu não crio no Senhor, Ele não habita em meu espírito, por que as coisas não acontecem? Você já não perguntou isso? Você já não pensou assim? Né? O exemplo que eu vou dar são as usinas hidrelétricas. Quanta eletricidade é gerada numa Itaipu? Que potência que ela tem? E por maior que seja essa potência, se você
não ligar o interruptor, não há luz. Essa vida tremenda que nós recebemos, ela está condicionada a esse pequeno coração. O senhor pode fazer muito, sim, mas tem um interruptor ali que pode estar barrando essa vida que é tremenda em nós, tremenda. É o que nós chamamos de coração adequado. Aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos isso, né? Aqui tem um versículo que eu gostaria de ler. Diz assim, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Aleluia. Tem muitos outros versículos, os irmãos podem ler depois. Senhor Jesus. Bom, eu queria entrar nesse algarismo romano 2 e 3, que são as questões mais práticas ligadas ao nosso coração. O algarismo romano número 2 diz: nosso crescimento em vida edifica a igreja como o corpo de Cristo, que se dá mediante o crescimento de Cristo como a semente da vida no nosso coração. Os irmãos devem estar lembrados daquela parábola de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. É uma parábola bastante conhecida, né? O semeador saiu a semear, né? É o Senhor mesmo. Ele é o semeador e ele é a semente que é semeada, né? E ele fala essa parábola, diz que umas caiu na beira do caminho. Eu vou ler os versículos, que é melhor do que eu, né, ficar falando, mas uma cai na beira do caminho, outra cai em solos pedregosos, outra cai no meio dos espinhos, e aí, por fim, ainda bem, uma cai em solo, numa boa terra, num solo fértil, numa boa terra. E essa sim produz. Todos os outros 3 têm alguns problemas. E aí indagaram ele porque que ele falava em parábola, para que eles não entendam. Né? Falando dos escribas e fariseus. Mas aí para os discípulos depois, na sequência ali em Mateus, ele explica a respeito dessa parábola. E nós vamos falar ela logo na sequência. Aqui diz assim, eu acho bom já falar já, porque ele vai mostrar alguns tipos de coração, né? Porque na sequência ali do algarismo romano 2 diz: precisamos cooperar com o Senhor, lidando com o nosso coração, para que ele mantenha as seguintes características. Qual é a característica que nós precisamos lidar com o nosso coração para que ele tenha essas características? Ele tem que ser macio, ele tem que ser puro, ele tem que ser amoroso e ele tem que estar em paz. Nós vamos ver um por um desses. Né? Um por um desses. O primeiro, macio, está exatamente ligado nessa parábola do semeador. Deixa eu ver onde estão os versículos dessa parábola do semeador. É assim, ele está aqui logo na explicação. Eu vou ler ela inteira. Deixa eu ver se eu tenho ela inteira aqui. Tenho. É bom ler. Ela está logo abaixo. É Mateus, capítulo 13, versículo 3 em diante. E muitas coisas lhes falou em parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo brotou, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra, que dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Versículo 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí pulando para o versículo 18. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Eu não sei se às vezes nós todos, sem exceção, podemos incorrer nesse perigo também. Tudo depende aonde está o nosso coração. Esse coração aqui, essa terra, estava à beira do caminho, onde havia muito tráfico, muita gente pisoteando, né? E isso quer dizer que, se não cuidamos do nosso coração, nós podemos até vir às reuniões e ouvir palavras de vida. Podemos até ler, podemos ter comunhão com outros irmãos, mas essa palavra de vida não tem lugar para penetrar. Porque o coração está com muito trânsito desse mundo. Estamos envolvidos demais. Essas palavras não penetram. Não penetram. Temos que estar atentos. Como está o meu coração? Senhor, como está o meu coração? E ele continua. Eu só queria enfatizar ainda que o que ocorre é que, se o nosso coração não está adequado, alguma coisa acontece aqui. E o que aconteceu? O maligno vem e arrebata. É aquela nossa disposição, Limberto, sabe qual? Da nossa índole brasileira. Depois eu vejo isso. Você me entende? É nesse tempo que o inimigo precisa para vir e arrebatar essa semente do nosso coração. Temos que estar com o coração apropriado a todo tempo. Ao falar de Deus, não é para depois. É agora. Você está ouvindo? É agora. Não existe o depois. Mas o agora só é possível se o coração estiver adequado. Se ele não estiver adequado, o inimigo, a hora que você sai daquela porta, ou até antes, ele vem e arrebata. Você nem lembra mais. Ela não teve oportunidade de fazer a obra em você. Desse jeito eu vou terminar amanhã. E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Ele chegando à aflição, à perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Temos que cuidar. Temos que ver as coisas ocultas que estão aí no nosso coração. Só o Senhor sabe. Aparentemente é uma terra para se semear, mas quando ela quer penetrar, ela acha que está ocupado. Vocês me entendem? A raiz não consegue aprofundar, está ocupado. Há pedregulhos aí, há pedras aí. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas a ansiedade do mundo e o engano das riquezas sufocam inteiramente a palavra e ela fica infrutífera. É autoexplicado. Ouve a palavra, mas a ansiedade do mundo e o engano das riquezas sufocam inteiramente a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, ela não faz a obra pela qual ela veio para fazer. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende. Esse certamente frutifica e produz, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Letra A diz: Deus quer que o nosso coração seja macio. Isso tem muito a ver com a nossa vontade. O 1 diz: quando Deus lida com o nosso coração, Ele tira o coração de pedra da nossa carne e nos dá um coração de carne, um coração macio. Esse é o coração que nós ganhamos quando nós fomos regenerados. Por isso que nós cremos no Senhor, por isso que nós fomos salvos. O problema começa a acontecer depois. Dois, ser macio significa que o nosso coração é submisso e complacente para com o Senhor, não é obstinado e rebelde. Esse é o significado de ser macio, é submisso, é complacente, ou seja, é amável, é prestativo para com o Senhor, não é obstinado. 3, um coração macio é a boa terra na qual Cristo pode crescer livremente. É um coração não endurecido pelo tráfico mundano, não busca o próprio interesse, nem tem a ansiedade do mundo e o engano das riquezas. Um coração macio é aquele que cede espaço para o Senhor. Não limita Ele. Reparou que muitas vezes na nossa experiência com o Senhor nós estamos sempre limitando Ele? Até aqui só. Daqui para frente eu cuido da minha vida. Só essa parte. Limitamos. Isso não é um coração macio. É? Senhor Jesus, quatro, Deus amacia o nosso coração usando o seu amor para nos tocar. Que doce, aleluia, usando o seu amor para nos tocar. Ponto e vírgula. Se o amor não consegue nos tocar,
Ele usa sua mão por meio do ambiente para nos disciplinar, até o nosso coração ser amaciado. Senhor, eu preciso ter o meu coração amaciado. Do contrário, nós atrasamos o crescimento de vida. A expectativa é que cresçamos em vida até a maturidade. Ultimamente, eu não tenho a idade do Gessé ainda, sou mais novo que ele. Mas ultimamente eu tenho falado em toda reunião que o tempo está passando. Hein, Limberti? Bastante rápido. Né, Pedrinho? Aleluia! Pedrinho entende de terra, viu, irmãos? Na terra dura não tem jeito de crescer nada, né, Pedrinho? Muitos anos de agricultura, tem que afofar a terra. Tirar as pestes, tirar as ervas daninhas, tirar os pedregulhos. Aí a semente tem futuro. Aleluia! Senhor Jesus. Deus, letra B. Eu só vou ler 2 versículos aqui, nessa seção 4, Hebreus 12, 6 e 7. Pois o Senhor disciplina quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Qual é o filho? Letra B. Deus quer que o nosso coração seja puro. Pureza não é só uma questão da nossa mente, mas principalmente da nossa emoção. Né? Da nossa emoção. O 1 diz: o coração puro é um coração que ama a Deus e deseja Deus. Além de Deus, ele não tem outro amor, inclinação ou desejo. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Salmo 73, 25 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Não há outro. Não basta apenas termos um coração limpo. Há uma diferença entre limpo e puro. O puro certamente é limpo. O limpo não necessariamente é puro. Tá certo? Ele pode estar misturado. Mais que uma intenção. Aliás, muitas intenções. Ele é limpo. Não estou falando de pecado. Ele só não é puro para com Deus. Ele não é singelo para com Deus. Ele não fez a opção única de amar a Deus. 2. Nosso coração tem de ser singular para com Deus, de maneira que não tememos nada a não ser ofendê-lo e perder a sua presença. Uau! Que pureza, que singeleza, que singularidade. Singularidade. Coração puro. Ama e teme. Ofender a Deus, não agradá-lo. Senhor Jesus.
Salmo 86, 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Aleluia. 3 diz: ser puro de coração é ter a única meta de cumprir a vontade de Deus para a sua glória. Nossa meta deve ser desfrutar e ganhar Cristo plenamente. Aleluia. Não temos outro alvo. Puxa, o testemunho óbvio. A gente se espelha nesses amados irmãos, mas você vê o testemunho de Paulo, a vida dele, é exatamente isso. Ele não tinha outra meta para cumprir na vida dele, somente a vontade de Deus. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido, falando aos Filipenses 3:12, tem vários versículos, não dá tempo de ler tudo. Não que eu já tenha obtido, ou já esteja aperfeiçoado, mas prossigo, para ver se conquisto aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia. O 4 diz: temos de buscar Cristo com os que de coração puro invocam o Senhor. Isso é 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Bom, nós vimos então que nós temos coração macio, puro, falta o amoroso, e falta a respeito que ele esteja em paz. Em paz. Deus quer que o nosso coração, nós temos que lidar com ele. Nós estamos falando desse aspecto. Não perca isso. Nós temos que... O nosso coração adequado é esse coração com essas características. E agora Deus quer que o nosso coração seja amoroso. Né? E certamente... a falta de amor é uma questão da emoção. A nossa emoção, ela tem que ser... nós não podemos ser apáticos. Um coração adequado, amoroso, é amoroso mesmo. Em todos os quesitos, o coração, principalmente, ele foi feito para amar o Senhor. Eu tenho falado em algumas reuniões que não há contraindicação para o amor. Não há. Amar. Ame. Sem medida. Não há contraindicação. Se você ama, não tem nada melhor do que isso. Tem nada melhor do que isso. Amar o Senhor envolve tudo. E não é o teu amor. Não é, nós vamos ler um versículo em Efésios. Não é um amor corruptível. É um amor que foi gerado em nós. E nós devolvemos ele para Deus. Amamos a Deus com o amor com que Ele nos amou. Puxa, esse é o amor. Esse é o amor. Um coração amoroso é um coração no qual a emoção ama a Deus, deseja a Deus, tem sede de Deus e anseia por Ele. Tem um relacionamento pessoal, afetivo, privado e espiritual com o Senhor. Resumindo, a emoção foi feita para amar a Deus. Não vou entrar em Cântico dos Cânticos, mas eu estimulo os irmãos. Nós temos dois
bons livros a respeito de Cântico dos Cânticos, que eu estimulo os irmãos a lerem. Um é do Watchman Nee. Tem 3 livros, mas só tem 2 que eu recomendo, né? Porque o outro mais antigo está contido nesses outros. É Cântico dos Cânticos, do Watchman Nee, e Vida e Edificação, no livro de Cântico de Cânticos, do irmão Witness Lee. Essa amada, ela é levada, o crescimento de vida dela é levada a amar esse Senhor, né? E crescer em vida até a plenitude. Temos que voltar o nosso coração ao Senhor repetidas vezes e renová-lo continuamente para termos um amor novo e renovado pelo Senhor. Esse é aquele versículo que eu citei logo no começo, 2 Coríntios 3,16. Mas quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. Eu não sei qual é a tua experiência, mas nós temos que cuidar desse coração amoroso, e isso nós não fazemos só a hora que nós acordamos. Nem a hora apenas que viemos para a reunião. É uma vida de amor. Se você não está amando esse Senhor, não está grudado nele, pendurado nele o dia inteiro, tem alguma coisa errada. 1000 vezes por dia, voltemos o nosso coração ao Senhor. Mas a expectativa é que você não precise todos os dias voltar 1000 vezes. Espero que volte menos, cada vez mais. Mas no sentido de que você não saiu da presença dele. Não saiu. 3. Todas as experiências espirituais começam com amor no coração. Não é maravilhoso isso? Sem amar o Senhor é impossível ter qualquer tipo de experiência espiritual. O que é experiência espiritual? Vou te curar. Isso é dom de cura. Está errado não. Espero que eu e você tenhamos fé e o Senhor te cure. O mar vermelho abriu e o povo de Israel era um povo de dura cerviz. Eles viram todos os milagres que eram possível ver e não aconteceu nada com aquele povo. Isso não é experiência espiritual. Experiência espiritual é desfrutar esse Senhor maravilhoso. O resto são fatos, coisas que podem acontecer, coisas que o Senhor permite. O Senhor permite. Mas não é experiência espiritual. Não é. 4. Nosso amor pelo Senhor nos qualifica, aperfeiçoa e equipa para falarmos por Ele com sua autoridade. Se amarmos o Senhor ao máximo, seremos cheios dele e o transbordaremos. Uau! Não é fogo do céu. É amar o Senhor. Se aparecer fogo do céu aqui, eu saio correndo. Mas, se eu identifico em você, quando você compartilha que é um irmão que ama o Senhor, eu me derreto. Eu sou atraído. É a amada dizendo para o amado em Cântico dos Cânticos: atraia-me e correremos após ti. Não é maravilhoso?
Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Capítulo 21 do Evangelho de João. Os estudiosos da palavra dizem que foi um capítulo extra de João, adicionado, né? E ali o Senhor interroga Pedro. Por 3 vezes pergunta para ele se ele o amava. E por 3 vezes ele diz para Pedro, uma vez confirmado, né? Ele diz para Pedro, alimenta, cuida. É esse o equipamento que nós temos que ter para servir o nosso Senhor. Amá-lo. Ele quer ter certeza que você o ama. Você me ama? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Paulinho? Não eu, Paulinho. Tu me amas? Apacenta. Você está qualificado. Qualificado. O que nos qualifica a servir? Amar o Senhor. Aleluia! Amar ardentemente. Você está qualificado. Você ama o Senhor? Apacenta. Se você ama o Senhor, você está qualificado. Isso é maravilhoso. Letra D, Deus quer que o nosso coração esteja em paz. Certamente isso é uma questão da nossa consciência. Vou acelerar um pouquinho, irmãos, para variar. Um coração em paz é um coração no qual a consciência não tem ofensa, condenação ou acusação. Puxa, que liberdade, é ou não, irmão? Pensou uma consciência assim? Misericórdia. Nós temos que aprender, irmão, cada passo desse, que temos que aprender a lidar com todos esses aspectos do nosso coração. Deus quer que tenhamos uma consciência em paz. Muitas vezes a minha consciência não está em paz. O suficiente para permitir que a vida de Deus possa fluir. Ela está acusada por muitas coisas. Temos que aprender a lidar com ela. Se confessarmos os nossos pecados à luz da presença de Deus, recebemos o seu perdão e o seu lavar, para desfrutarmos comunhão ininterrupta com Deus, com uma consciência boa e pura. 3. O resultado de praticar comunhão com Deus em oração é que desfrutamos a paz de Deus, que é, na verdade, Deus como paz, guardando o nosso coração e pensamentos em Cristo, mantendo-nos calmos e tranquilos. Aleluia! Vou ler 2 versículos, Filipenses 4, 6 e 7. 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graça. Versículo 7. Quando você faz isso, alguma coisa acontece. O que acontece? O versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é delicioso isso? Nosso coração não pode estar sem paz, perturbado. Então nós oramos e ele é guardado.
Se você ler as notas de rodapé, não tenho tempo, é fabuloso. 4. Precisamos permitir que a paz de Cristo arbitre no nosso coração, perdoando-nos mutuamente para nos revestir do novo homem. Uma pessoa tranquila é uma pessoa que perdoa. Se você não perdoa, se você não está nesse negócio de perdoar, você não vai ser uma pessoa tranquila. Nós estamos num negócio de perdoar. Irmão, perdoa, irmão. Não segura o perdão com você. O perdão foi feito para perdoar. Para que você... Você segura o perdão para quê? Perdoa. O que você ganha em não perdoar? Ah, mas ele errou. Perdoa. Irmãos, perdoa o marido. Marido, perdoa a esposa. Perdoa. Viu, Paulinho? Amém. Perdoa. Mas ela não quis me perdoar. Não tem problema. Perdoa. Perdoa. E você vai ter paz. 3. O meu tempo, Lau. Precisamos ver os obstáculos que a vida de Deus encontra no nosso coração. Isso é crucial. Isso é crucial. Quais os obstáculos que a vida encontra no nosso coração? Ah, tem vários. Mas aqui foram abordados alguns apenas, né? Foram abordados os conceitos, a hipocrisia, a rebelião e a capacidade natural. Quem dera poder ter tempo de abordar cada um desses. Mas todos esses citados aqui, não vou ler, irmãos. Está tudo aqui, é letra A, B, C e D. Né? São coisas, são obstáculos que a vida de Deus encontra no nosso coração. A vida de Deus, ela tanto quer entrar como quer sair. Ela, uma vez entrada, ela quer crescer até a maturidade. E há coisas que são obstáculos. Obstáculo, como diz aqui, que a vida de Deus encontra no nosso coração. Conceitos? Puxa. Haja conceito. Misericórdia. Senhor, realmente essas são questões que precisamos ser iluminados. Hipocrisia, uau! O que é hipocrisia, irmãos? Falta de autenticidade. Eu diria, falta de Cristo. Só Ele é autêntico. Não é fachada. Nós gostamos de cuidar de fachada, né? Outra coisa que barra a vida de Deus é a rebelião. Não é aquela rebelião estrondosa, barulhenta. Essa também atrapalha, lógico. Mas nós estamos falando aqui de uma rebelião oculta. Uma rebelião silenciosa. O Senhor, durante o nosso cotidiano, mesmo agora na reunião, esse Cristo vivo que está em nós, está nos tocando. Mas nós não damos a devida atenção ao falar dele ao nosso coração. Isso é rebelião. Isso é rebelião. E ele fala. Ele não tem falado para você? O Senhor não tem falado no teu coração? Eu tenho certeza. Mas temos respondido ao falar dele? Isso é rebelião. Bom.
E um dos últimos obstáculos, qual que é mesmo? É a vida natural, força natural, capacidade natural. Capacidade. Tudo vem do natural. Capacidade. Essa é, às vezes, um pouco mais complicado ainda. Precisamos de luz, certamente. Porque a capacidade natural nos torna autônomos, independentes. Eu não preciso de Deus. Eu sei o que fazer. Isso é capacidade. Não vamos entrar nisso, isso vai longe. Aí vamos para o algarismo romano número 4. Precisamos ver, e eu vou acabar. Precisamos ver os obstáculos subjetivos à vida de Deus. Esse é mais fácil, mas não tão simples. É a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Essas são as coisas subjetivas que também são obstáculos no nosso coração. Eu vou ler rapidamente. Se as coisas que queremos fazer originam-se nos nossos pensamentos, então elas não serão nada além de atividades religiosas, mesmo que sejam bem-sucedidas. Elas não são um testemunho de Cristo expressado a partir do nosso espírito. Que o Senhor nos ilumine. Amém. Gostamos de andar pelo sucesso. É ou não é? Se não teve sucesso, não foi do espírito. Mentira! Uma porta se abriu para Paulo, que o espírito havia aberto para ele, mas ele não sentiu paz. Porque o irmão Tito não estava lá. Abriu a porta. Tito que venha depois. Esse é o homem natural. Né? E vai. O segundo problema, bom, eu queria, da mente, eu sempre estouro o tempo, né? Isso é para eu pagar minha língua. Eu sempre criticava o irmão que estourava o tempo. Eu vou ler aqui, precisamos ver os obstáculos subjetivos no algarismo romano número 4. Precisamos ver os obstáculos subjetivos à vida de Deus no nosso coração. O primeiro problema subjetivo é o da nossa mente. O 3 diz, quando a nossa mente é posta no Espírito, nossas ações exteriores são compatíveis com o nosso homem interior. E não há discrepância entre nós e Deus. Ele e nós estamos em paz, não em inimizade. O resultado é que sentimos paz interior. Mas chamando atenção para a mente, é algo que nós temos sim que prestar muita atenção. E eu lendo, semana passada eu li esse livrinho, eu acho que era a segunda vez que eu li ele. Uma vez nós lemos ele junto com os irmãos aqui na reunião de serviço. Foi esse, né, João? Foi, né? Então, eu li ele de novo, mas eu não tinha prestado atenção nessa parte aqui. Ele diz assim, apesar que a gente já conhece, nós temos que estar preocupado em não colocar a mente no espírito mesclado. Essa é uma preocupação. Nossa mente é sempre uma criatura estranha, nos dominando. Se você não consegue dormir, é por causa dessa criatura estranha. Se o seu coração está incomodado e ansioso, também é por causa dessa criatura estranha. A Bíblia diz que não deveríamos estar ansiosos de coisa alguma, mas conseguimos fazer isso? Será que colocamos nossa mente no espírito? Não separe a sua mente do seu espírito. Em vez disso, deixe que o seu espírito se torne o espírito de sua mente.
Esse espírito da mente é um espírito renovador. Ser renovado significa que somos renovados no espírito da nossa mente. Quando nosso espírito e nossa mente são entremesclados, podemos louvar sem nenhuma preocupação. Podemos estar cheios de paz, sem nenhuma ansiedade. Podemos descansar sem nenhuma agitação. De outra maneira, todos teremos insônias, preocupações, ansiedades, pensamentos fantasiosos e imaginações desenfreadas. Nossa mente é como um cavalo selvagem. Temos que domá-la e colocá-la no espírito, de maneira que ela venha estar sob o controle dele. Irmãos e irmãs, praticamos colocar a nossa mente no espírito mesclado em nossa vida diária? Essa é uma pergunta que ele termina aqui. E vontade, emoção. O terceiro problema subjetivo é a nossa emoção. Nossa emoção precisa ter a emoção de Deus e precisa entrar totalmente na emoção de Deus. Devemos amar tudo que Deus ama, gostar de tudo que Deus gosta e odiar tudo o que Deus odeia. A nossa emoção e a dele devem tornar-se uma só emoção. Amém. Acabou. Resumido? Pulado por cima, um sobrevoo, mas terminou. Os irmãos que ainda estão acordados, compartilhem, né? Dê sua porção, nem que seja uma breve porção, de preferência. Não fale como eu, tanto, mas compartilhe. Dê sua porção, aquilo que o Senhor te tocou, compartilhe conosco. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe.